Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um workshop, né, a respeito para a gente falar um pouquinho sobre figurino e caracterização. Mas, assim, prometo que não vai ser uma coisa tão chata, tão monótona, né? Procurei, de certa forma, colocar, né, fazer uma análise sobre uma obra, né, um seriado, e eu espero que vocês gostem, porque esse seriado em específico me chamou bastante atenção e por esse motivo criei esse workshop para poder falar sobre alguns aspectos de figurino, caracterização e cenário e cenografia, porque eu acredito na construção desses elementos, que esses elementos cênicos, né, que esses signos, eles são potentes numa produção artística e também na construção do personagem. Então, por este motivo, eu trouxe aqui para vocês. Bom, vou compartilhar minha tela aqui só um momentinho com a apresentação. Bom, o tema do workshop aqui nós vamos precisamos falar de cenário, figurino e caracterização, né? E aí a gente vai falar sobre a luz, né? Analisando o seriado Bom Dia, Verônica. Bom, primeiramente, né, antes de a gente começar, eu gostaria muito de falar sobre mim, né? Eu me chamo Felipe Eliakim, atualmente eu tenho 33 anos, sou engenheiro de produção, atuo na área de óleo e gás, né? E aos 27 anos, né, de certa forma, há quase 4 anos atrás, há 3 anos atrás, mais ou menos, 3 anos e um pouquinho, né, 3 anos e uns meses, eu me vi numa situação assim, realizado profissionalmente, com todos os meus objetivos, mas sentia que me faltava alguma coisa. Me faltava, não sei, um propósito, ou algo do tipo. Então, assim, num processo terapêutico, de certa forma, eu, bom, mergulhei nesse encontro, né, do meu eu com 10 anos, né, que eu gostava de teatro, mas, enfim, por circunstâncias da vida não consegui, né, de certa forma, desenvolver esse lado, né, não consegui começar a minha carreira, de certa forma, tão novo, mais novo, né, enfim. E aí entrei no teatro como uma questão de hobby, enfim, e desde 2017 nunca mais parei, graças a Deus, graças a Dionísio, né, de certa forma, e sou muito agradecido pelo teatro ter, de certa forma, me resgatado, né, ter resgatado aquele Felipe de 10 anos, com 10 anos de idade, né, então hoje eu me sinto, assim, eu acho que o teatro, ele, de certa forma, esse processo, né, ele me transforma muito e eu, assim, de coração, eu espero que me atravessou de uma forma e eu sou muito grato por isso e eu espero assim que o teatro e as artes ela atravesse as pessoas assim como eu sou atravessado, né, na construção de ser uma pessoa melhor, porque eu entendo que o teatro ele me transformou numa pessoa melhor, sabe? Então durante esse processo, né, eu participei, né, nesses 3 anos de trabalho, né, à cultura como ator, participei muito de oficinas, né, fiz cursos né, muito associado à área de teatro musical, na qual eu gosto bastante, eu gosto de cantar, não sei se eu sou cantor, mas assim me empenho muito com tudo, todos os aspectos da minha vida, eu sempre me empenhei, né, isso é uma característica que vem dos meus traços, e, bom, tive a oportunidade de atuar em oficinas, em sketches, como eu havia falado, e tenho experiência também no audiovisual, já fiz websérie aqui na região, né, com o Rodrigo Dias, né, que eu acredito que, assim, ele é o meu padrinho, né, no teatro, né, enfim, já tive também fiz o comercial da Prefeitura de Macaé, né, o Flash Mob, com os alunos e tudo mais, e, bom, em 2018, né, consegui passar, né, na primeira chamada do curso técnico de artes cênicas na Imarte, aqui na cidade, né, consegui a última vaga e, assim, com muito empenho, com muito esforço, né, de certa forma, e, assim, desde então nunca parei e, assim, pretendo nunca mais parar, né, eu acho que
Assim, isso desenvolveu um lado da minha criatividade, tanto que eu trago isso muito para o trabalho, porque hoje eu atuo também, né, de certa forma, porque infelizmente ator não dá para ainda viver, né, 100% integralmente das artes, né? A gente conta com iniciativas públicas, né, até como a Lei Aldir Blanc, que está em vigência, né, em meio a essa pandemia, para o ator ele se sustentar, né, pagar seus boletos, conseguir honrar com seus compromissos de cidadão, né, e, bom, é, então atuo ainda, né, estou no mercado e atuo na área de criatividade e construção de novos negócios, relacionamento com o cliente. Então, sou muito obcecado, né, como fala aqui, na parte de economia criativa e de metodologias ágeis, porque a gente tem que tratar as pessoas, colocar as pessoas no centro das coisas antes de, enfim. Então, assim, como eu trago isso para a área das artes, a gente tem que trazer esse cliente, né? Eu falo no cliente porque como eu atuo numa área de vendas, de certa forma, de serviços, né? A gente tem que trazer o cliente para o centro do nosso negócio, o cliente como a pessoa principal. Então, no teatro, eu acredito muito, né, como eu tenho essa área de exatas muito aflorada, eu penso eu penso muito em trazer o público para o centro do espetáculo, né? Porque o que eu quero provocar nele, né? Quais reações que eu quero provocar neste cliente, nesse espectador, né? Nesse público, e quais seriam os desdobramentos disso, né? O que eu quero causar nesse cliente com o meu espetáculo? Então, eu acho que tudo é muito interligado, né? Eu, como engenheiro, não acredito, verdadeiramente não acredito nessa parte de humanas e exatas. Eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou de medicina. Eu acredito muito nisso. A gente está alguma coisa. Então, a gente não é de exatas, a gente não é de humanas, né? Então, acho que a gente se limita quando a gente fala, pelo menos assim, no meu ponto de vista, a gente se limita quando a gente se coloca desse lado, de exatas e humanas. E minha vida é disso, é de misturar tudo isso. Então, eu tenho uma obsessão muito grande, como falo aqui, até pelo meu lado engenheiro, de compreender como as coisas funcionam, né? Bom, e esse aí um pouquinho sou eu. Por falando em como as coisas funcionam, bom, vocês podem ver que o slide, né, ele tá em tons de vermelho, e tem uma intenção. Eu estou vestido de vermelho por uma intenção também que eu quero, de certa forma, causar. Por quê? Porque esse seriado, Bom Dia Verônica, essa série, perdão, Bom Dia Verônica, você percebe muitos elementos teatrais dentro da narrativa, da construção deste seriado, e isso me chamou bastante atenção. Principalmente que você percebe muito o figurino, né? Em algumas cenas vocês vão conseguir ver aqui o figurino vermelho, né? Nessa cena, a mulher, né, não, colocada de vermelho. Então isso me chamou muita atenção, então eu fui muito a fundo nessa questão, entendeu? Do vermelho como um ponto, a mulher como um ponto de vulnerabilidade. Pelo menos essa foi a forma como eu enxerguei esse seriado. Bom, vamos à sinopse. Bom, o que é este Bom Dia Verônica, né? A Verônica, que é interpretado pela Taina Miller, ela é uma policial escrivã da polícia, né? Ela está aqui, né, a Taina Miller, né, mais destacada, né, dos outros três personagens principais da trama. Ela é uma espécie de delegado do nascimento, né? Ela é uma pessoa que vai atrás da justiça e que quer o melhor, né? Então, o seriado ele começa com uma cena chocante, onde Verônica presencia uma cena de suicídio, né? Uma pessoa ela vai prestar uma queixa e enfim, ela acaba se suicidando. É uma série muito forte, é uma série que contém muitos gatilhos emocionais, né? Então é um pouco assim, tem que ter um pouco de sensibilidade de tato, porque realmente é uma série muito pesada,
vai em pontos de bastante abusivos, né? Existe uma relação abusiva aí envolvida, principalmente porque, assim, a Verônica se vê, né, como essa mulher, ela se matou na frente dela, no meio da delegacia, ela se vê nessa posição de vem muito forte nesse seriado a posição da sororidade feminina, né? No caso, né? Para quem não sabe, sororidade, né? Assim, não é meu lugar de fala, né? Eu sou homem, não é meu lugar de fala como homem, né? Mas, porém, contudo, todavia, eu me considero um pró-feminista, né? Eu acho que Bom, eu entendo que o patriarcado, né, de certa forma, ele tolhe muito as minorias, né? Ele tolhe muito, né, a mulher, ele tolhe muito o negro, o LGBT. Então, bom, por isso, né, de certa forma, que eu sou muito pró-feminista, porque eu entendo que as minorias elas precisam ocupar seus espaços de poder, né? E aí, assim, quando de certa forma, quando a gente é minoria, né? E, bom, já estive nesse lugar sendo minoria e alguns espaços de poder do patriarcado, né, no ambiente corporativo, bom, isso é muito complicado ser a minoria, né? Bom, por que eu estou falando disso? Enfim, essa volta toda, não sei. Ah, sim, porque, de certa forma, Dainar Miller, como uma policial, né, que convive num ambiente masculino, assim, né, potencialmente masculino, ela é uma minoria e ela tem essa sororidade com esta mulher, com estas mulheres, após essa questão do suicídio na delegacia. Então, ela se coloca à disposição, vai à imprensa, né, na investigação desse caso, como ela dá o número do ramal dela, né, número esse que ele até existe, e ela se coloca, né, como um canal de comunicação para as mulheres. Ela fala: olha, levantem-se, mulheres, se está acontecendo alguma coisa, por favor, me ligue. E aí é quando Janete, né, ela entra em contato com Verônica, né? A Janete, ela sofre torturas de seu marido, né, que é o tenente-coronel Cláudio Brandão. E aí, bom, Verônica, nesse contexto, ela quer também representa a mulher, né, no seu ambiente de trabalho, tentando considerar seus espaços de poder. Então, ela também, de certa forma, ela almeja um destaque, uma visibilidade, mesmo como escrivã, né? E aí ela decide entrar de fundo nesse caso, né? Tanto nesse caso da Janete, que é a personagem da Camila Morgado, ela está aí na websérie, e ela está no seriado aí com uma caixa, né? Mais à frente eu explico o porquê e as simbologias em relação a essa caixa. E o Eduardo Moscovitch, que é o marido dela, tenente-coronel da Polícia Militar, né? E aí, enfim, tem toda uma trama, né, envolvendo esses dois casos, né? Aqui eu deixo para vocês, né, a ficha técnica. É importante falar que esse seriado ele foi inspirado num livro de mesmo nome, Bom Dia, Verônica, né? E bom, ele foi escrito por Ilana Casoy e Rafael Montes, né? Ilana Casoy, ela é uma escritora, né, nessa parte de serial killers e tudo mais. O livro, primeiro ele foi publicado com pseudônimos, né? Foi uma opção, porque Ilana Casoy, ela escrevia muito, ela nunca escrevia, ela sempre escrevia fatos reais associados a serial killers brasileiros e crimes, né, de grande impacto. E aí ela não queria colocar, né, o nome dela, de certa forma, numa narrativa que é uma ficção, contudo, muito baseada na experiência de Lana Casoy, que trabalhou há anos assim, em vários casos de serial killers, de relacionamento abusivo, etc. Bom, essa é a história para vocês entenderem. Então, agora a gente parte para uma fala
um aspecto de análise de personagem, eu quero chamar muito, a gente vai fazer uma análise assim mais aprofundada em relação à Janete. E aí, assim, eu sugiro vocês, né, é, pausarem o vídeo ou mais tarde, em outro momento, vocês pegarem e assistirem esse seriado e tentar, bom, pelo menos tentar fazer uma análise da forma que eu fiz, com base em outros personagens, porque tem outros personagens na trama. Eu trago a Janete aqui sobre vários aspectos, porque eu achei, bom, o primeiro porque a atriz é incrível, né, a Camila Morgado, ela fez um papel, assim, no meu entendimento, brilhante nesse seriado, e ela tem muitos elementos, assim, do que eu quero falar a respeito do figurino, né, da parte do vermelho e outras narrativas de cena e tudo mais. Bom, quem é Janete Cruz? Janete Cruz, ela tem, né, são informações que o vídeo, o texto, me dá, né? Para quem assiste a série. Bom, Janete Cruz, ela tem 35 anos, ela é esposa do tenente-coronel, né, Cláudio Antunes Brandão, interpretado pelo Moscovis e dona de casa. Bom, ela é branca, de olhos azuis, cabelos ruivos. Ela é natural de Lages, de Santa Catarina, né? A série, importante falar, ela se passa em São Paulo, né? Então ela é oprimida pelo marido. Janete tem traços de insegurança. E vocês vão entender porque eu, né, acredito dessa insegurança. Vocês podem ver aqui na foto da direita que Janete, olha, né, ela está conversando com o marido. Percebo o olho do Brandão. Ele olha para a Janete, só que Janete, ela não encara com os olhos, perceba. Esse vetor aqui, ó o engenheiro querendo. Você percebe esse vetor aqui, esse olhar, ó, olhando para a Janete, ele olha para a Janete, só que Janete o que? Ela não olha para ele, ela olha para baixo. Olha essa posição, olha como ela está arqueada aqui. Você percebe em outras fotos que ela sempre, de certa forma, quando ela interage com o do Moscovis ou em outra coisa, ela tem o ator como gesto. Olha que incrível, sabe? Ela sempre assim, porque aqui essa cena que ela tá voltando de uma cena de aborto, né? Ela perde o bebê e o super objetivo, né? Eu falando de Stanislavski sem muita propriedade, assim, não sou tão estudioso assim, né? O super objetivo do Tenente Coronel Brandão, segundo é o que ele fala para a sua esposa, é a questão do filho, né? Eles não conseguem ter filhos, né? E a Janete tem essa questão dessa decepção, porque também, assim, eu entendo que o super objetivo dela é dar este filho também para o Brandão, né? Porque ela acredita que pelo menos aqui na minha leitura, ela acredita que esse filho seria o encerramento do círculo abusivo, né? E aí pessoas abusadas, ela de certa forma, pelo menos como eu enxergo, elas entendem que ela vai ser feliz amanhã, não, porque ele vai melhorar, porque ele está fazendo isso porque eu não consigo atender às expectativas dele, eu não consigo dar o filho para ele, por exemplo. É o que ela pensa, né? Infelizmente é o que muitos relacionamentos abusivos, né, sob a ótica heterossexual, ela percebe, ela vê essa condição, né, da mulher precisando, né, dar essa posição pro marido, né? Bom, como falei, ela sente-se culpada por não poder dar o filho tão sonhado ao Brandão, né? E acredita que essa questão de maus tratos ela está muito associada a isso, como eu havia falado, né? É, bom, a Janete, ela é coagida, de certa forma, nesse relacionamento abusivo, né? De prisão, porque o cenário ele denota uma prisão, mas na frente eu falo um pouco. A casa, que, bom, essas duas cenas elas se passam na casa do Brandão e da Janete, né? É importante falar que a série ela se passa em dias atuais, mas vocês percebam que toda a decoração da casa ela não denota uma casa da atualidade,
Então vocês percebem, é um sofá que não tem um design, uma arquitetura, não, perdão, não tem uma estética da atualidade dos anos 2020, né? E por quê? Por quê? E não é só no elemento desse sofá, vocês percebem embaixo também o elemento da cozinha, essa cozinha toda com esses ladrilhos, toda colorida, né, em detalhes. Vocês percebem o piso preto e branco, o ladrilho todo em azul. Ela, né, é uma cozinha muito parada, assim, parece muito, parece muita cozinha da casa da minha tia-avó, sabe? Entendeu? Uma cozinha construída na década de 80. Então é uma casa, é um ambiente que ele parou no tempo, né? A sensação que dá, pelo menos a construção da cenografia, me faz acreditar que parou no tempo. Essa casa está parada no tempo, entendeu? A gente está em 2020 com acesso à tecnologia, formação do todo, mas nesta casa em específico, estamos em 1980, 1990. Né? A julgar também pelo figurino da Janete. Então, a sensação é que este abusador, ele quer que sua vítima fique presa e parada no tempo. Mais tarde eu explico por quê. A gente vai explicando por quê. Ok? Bom, Janete, ela veste, você percebe Janete, quando ela não está nessa vestida de vermelho, em posições de vulnerabilidade, normalmente Janete ela está vestida em tons pastéis ou de uma forma romantizada, né? Então ela sempre tem essas cores mais leves, né? Essas cores mais leves. Ela tem, percebe esse sutiã dela rosa, bem rosinha, como se ela tem 35 anos, mas ela não se veste ou não se porta desta forma, até porque pelo fato dela ser uma prisioneira, né? Muito provável ela ficou parada, né? Nesse tempo, né? Nesse relacionamento praticamente de 10 anos, se eu não me engano. Ela teve a sua maturidade tolhida, porque se ela tem só esse relacionamento, o marido não apresenta ela para ninguém, né? O marido, de certa forma, né, dá a entender que ele tira ela lá de Lages, do interior, traz para uma cidade grande, São Paulo, e a aprisiona, entendeu? Ela sai dessa cidade de interior com esse homem que deve ter prometido mundos e fundos para ir para uma cidade, né? E ela tenha saído de uma prisão para ir para outra, né? Então a Janete sempre se colocada em figurino de uma forma sempre é um rosinha, um tom pastel, é um florido. Vocês percebam aqui, deixa eu voltar os slides. Vocês percebam aqui, olha, é um short floral com aqueles floridinhos, olha. Sapatilha, ela não se veste como uma mulher de 35 anos, porque essa liberdade de certa forma, foi tolhida para ela, né? Vocês percebam aqui, olha, esse rosa aqui, essa é uma cena, né? Vocês percebem, eu botei aqui, tem uma parte do seriado que ela começa com o cabelo grande e aí os abusos vão acontecendo de certa forma que faz ela ficar de cabelo curto, né? Não cabe aqui falar, senão vai dar spoiler. Bom, aqui são os elementos, né? Ela vestida de vermelho, você vê que o vermelho é sempre bem presente. Bom, Janete, ela é utilizada como cúmplice, né? Como aliciadora, ela é forçada a aliciar mulheres, geralmente são mulheres, o padrão, né, do Tenente Coronel Brandão é aliciar mulheres vindas do Maranhão, então ele pega, dá um sumiço, mata, né? Então tem toda essa cena, esse contexto que ele tem toda essa dinâmica. A Janete, ela alicia, ela é a aliciadora, né, de certa forma, né? Ela leva essa mulher sobre o julgamento, o pretexto de que venha trabalhar na minha casa, estou precisando de alguém, uma outra mulher vinda, né, de um estágio de vulnerabilidade no qual a Janete
no qual uma mulher vinda do Nordeste, né, precisando de emprego, então é muito fácil cair nessa. Então ela leva essa pessoa, o tenente-coronel, o Brandão, ele leva tanto a vítima, porque chamaremos de chamaremos a Janete nessa condição, nesse contexto agora de aliciadora. Ele leva tanto a vítima quanto a aliciadora para este cativeiro. E, bom, Janete é colocada numa posição de que ela veste uma caixa com um pequeno furo. Então, é só a partir daquele pequeno furo que ela consegue ver alguma coisa dessa tortura. Então, essa caixa ela é carregada de diversos simbolismos, porque a caixa ela não está trancada, ela tem um trinco, mas é possível que a pessoa abra a caixa para ver. Então, dá a entender durante o seriado que Janete nunca teve a condição de abrir esta caixa e ver o que o aliciador tem para dizer. Ele deixa um furo de propósito para gerar essa questão da coação, para gerar essa questão da aflição. Olha, pode ser você quer ver? Então, ao desdobrar da trama, conforme Janete se aproxima de Verônica, que por sua vez tem uma personalidade oposta, né? Ela vai ganhando, vai sendo uma mulher que ela vai ganhando força de certa forma para poder ajudar a Verônica, para poder incriminar o tenente-coronel, o Brandão, no caso, né? Então ela vai ganhando forças e ela vai conseguindo, tendo a capacidade de abrir essa caixa e se desvendar, né? E sair de certa forma desta prisão. Bom, vocês percebem aqui que essa foto, olha, os elementos, esse aqui é o galpão, então você vê uma iluminação, um teatro muito simbolista, né, no caso da caixa, em relação à caixa, né? Assim que perceba, olha, ela abrindo esta caixa e se desvendando, né? Então isso aqui, ela já está de cabelo curto, então é mais da metade para o final do seriado, então é quando ela já está se empoderando em contato com a Verônica. Então ela sai, muitas vezes ela ajuda algumas vítimas. Perceba ela toda em tons pastéis, ó, de rosa, quando ela está em situações normais, que eu digo assim, né? Ela tem outras cartelas de figurino em tom pastel. Aqui você percebe muito vermelho, eu percebo a Janete veste muito vermelho, porque o vermelho nesse seriado ela tem um ponto importante. Eu estou só analisando aqui a Janete, mas o vermelho, na leitura que eu fiz, o vermelho de certa forma, além de ser aquela questão da cor, assim, a gente tem muito isso na cabeça, né? No trivial, que o vermelho é a cor que desperta paixões, desperta emoções nas pessoas. Só que, bom, de certa forma, ele não se apresenta neste seriado, de certa forma, né? Ele não, né, desta maneira, com uma paixão, com uma emoção. O vermelho é uma cor muito quente. Então, o vermelho ele pode ser tanto essa questão dessa paixão, dessa coisa quente, como de um momento de angústia, do momento de vulnerabilidade, né? Eu enxergo muito esse vermelho como nessa série específica, como uma vulnerabilidade feminina sendo imposta, o incômodo, né? Perceba. Bom, Janete aqui, olha esta postura da atriz, olha, envergada para dentro, insegura, né? Olha isso aqui. Perceba esses ombros contraídos. Olha aqui, ó, ó, ó. Olha essa coluna da atriz. Perceba, gente, porque é muito detalhe, assim, cada vez que mais assim, a construção de personagem é tão incrível, por isso que eu quis trazer isso para vocês, porque a construção do personagem é tão incrível que você percebe, você consegue, gente, é que não dá para desenhar aqui. Vocês conseguem perceber, gente, essa tensão que tá aqui, olha minha seta. Essa tensão aqui, ó. Olha aqui, isso aqui tá tenso. Se eu pudesse pegar aqui com a minha mão aqui, ó, com a minha mão aqui nessa parte das costas da Janete, isso aqui tá tensão pura. Olha esses ombros encolhidos, olha o que isso quer me passar. Né? Na cena, não vou ficar dando spoiler, mas é legal vocês, assim, depois que vocês tiverem a oportunidade de assistirem um seriado sobre essa ótica da Janete e também fazer essas análises com outros personagens, conforme eu falei.
essa tensão, percebo, ombro tensionado, costas curvadas, essa mulher, ela tá super insegura, ela olha, ela olha pro Brandão olha, ela não olha no olhar do Brandão, tá vendo? E ele olha para ela. Ela olha sempre com medo. E vocês conseguem perceber muito isso em cenas. Bom, aqui o vermelho, né? De novo, como percebe que como ela sempre, olha como ela interage com o Brandão, né? Nesta cena, né? Ela de vermelho, olha esse sofrimento, perceba esse sofrimento, essa vulnerabilidade dela, né? Essa angústia, essa aflição. Olha essa mão, sabe? Sabe? Essa mão, eu vou até, gente, tomar liberdade aqui. Como é que eu faço aqui, meu pai? Eu vou até ampliar aqui. Vale a pena a gente fazer essa análise aqui. Vou até ampliar. Olha, gente, vocês percebam essa mão. Olha aqui, assim como ela tá tensa. A mão tá tensa. Ela tá tensa. Olha essa tensão no rosto. Olha essa tensão aqui no queixo. Então, isso é muito rico. A gente observar um ator no seu ofício, né, de fato, né? Por isso que me chamou bastante a atenção essa questão. Olha essa, vou ampliar essa foto, faço questão de ampliar essa foto, trazer aqui para frente. Olha, essa cara, essa aqui é a irmã da Janete que aparece do nada, enfim, em meio a essa prisão. Olha esse olhar, perceba, gente. Olha, a cabeça tá aqui, ó. A cabeça tá aqui, reta, olha, essa coluna dela reta aqui. Esse olhar, ele tá todo nele, entendeu? Que ela tá com medo da irmã ser uma das vítimas. Existe essa tensão, né? A Janete segura um garfo, que é uma posição, né? Pode ser uma arma de ataque. E ó, ela ela tá reta aqui, com um olhar de desconfiada e essa boca para cá, ó, torta, entendeu? Então tem toda uma riqueza, toda uma construção. Uma coisa que eu trago também, olha, é a cozinha, né? Importante, olha, a casa, pelo aspecto de cenário, olha, a casa é toda de grade, toda gradeada, né? Esse cenário nós já vimos. Gente, perceba os pratos, olha, esses pratos antigos, sabe? Esses refratários, você percebe que, entendeu? Tá tudo compondo um ambiente que não traz essa modernidade, né? Como a gente já havia falado. Bom, essa cena aqui também é uma cena que ela vai ser bastante agredida, né? Durante o seriado, né? Nessa cena específica, é onde Verônica, que apoia ela são as marcas da agressão, das agressões para mostrar como evidência. Então, ela mais uma vez a Janete num ponto de vulnerabilidade. Enfim, perceba, olha, esse é o quarto mobiliário do quarto deles, olha, como é antiquado, né, como é antiga, né, parou no tempo, você perceba, tudo, olha, a cômoda, o abajur, tudo. Gente, eu tenho que dar uma olhadinha aqui no tempo. Como é que a gente tá? Ah, tá. 30 minutos. Bom, vamos embora. Ainda temos mais uns 20 minutos. Então vamos que vamos. Então é isso, pessoal. Essa parte. Bom, aqui eu queria, falando da Janete, eu queria apresentar, né, agora quem que é o contraponto dela? É a Verônica. É a outra mulher que ela tem interface, né? Então Verônica veste preto. Verônica sempre está vestindo preto. Verônica sempre está de luto, né? Verônica passa uma força, ela passa uma determinada força, a força da mulher. É uma mulher que sempre tem uma parte, tem uma cena, que Verônica é mãe dessas crianças, né? De um casal de meninos, o marido dela,
E aí tem uma cena incrível que a gente fala, também a menina veste maiô vermelho, ela é uma menina, né, em construção, né, então ela se sente incomodada com o maiô, né, ela vai para natação, ela se sente incomodada e ela tá com o maiô todo vermelho e ela se olha em frente ao espelho, sentindo alguns incômodos, né, em relação ao seu corpo, porque ela sofre bullying, né, e esse irmão dela sabe. Então sempre a mulher colocada nessa posição. Quando ela está em vermelho, na série, ela está se sentindo de certa forma incomodada, está se sentindo um pouco em ameaça. Então, eu acho que esta é a colocação, a mulher ameaçada, né? Então, Verônica tem todo um apoio, como ela é tão diferente, porque ela tem todo um apoio familiar, tem um contexto familiar, embora complexo, conturbado, porque, enfim, existe também uma parte da mulher no mercado de trabalho, o marido cobrando, enfim, a mulher que sempre trabalha, tudo bem, mas ela tem uma rede de apoio onde você, de certa forma, mais consolidada do que a Janete. Então, só de certa forma, ela não está num estado de solidão, né, em si, em alguns momentos de solitude, né, já transforma numa personagem muito mais é, é, muito muito menos adoecida em relação a Janete, né? Bom, essa cena aqui eu vou até ampliar porque ela é fantástica. Esse quadro vai ampliar, vou trazer isso aqui para projetar. Esse quadro aqui ele é incrível porque, gente, me chama a atenção demais, demais, demais da conta, que ela já, isso aqui é dentro da casa deles, né, do Brandão e da Janete. E aí, bom, vocês percebem que tem uma grade aqui, a casa é toda gradeada, é uma prisão, de certa forma. Essa cena ela me chama muita atenção sobre vários aspectos. Por quê? Né? Essa cena aqui, o Brandão tem o péssimo hábito, enfim, a propósito, de colecionar gaiolas, de colecionar passarinhos. Essa caixa, uma dessas caixas que ele coloca, né, faz o transporte dos canários e tal. É... enfim, denota o hobby dele que essa caixa foi uma das caixas adaptadas lá para aquela cena, né, onde Janete tem sua colocada na cabeça dela, né, essa caixa, né? E o Brandão ele chama muito a Janete de minha passarinha, ai minha passarinha, não sei o quê. Então ele tem os pássaros, bom, os pássaros, assim, quem conhece algumas obras dramatúrgicas sabe que o pássaro muitas das vezes ele é sinônimo da liberdade, né? Enfim, é, por exemplo, né, me vem à cabeça aqui, é, tem uma obra do Chekhov, A Gaivota, de nome A Gaivota, que tem uma cena que tem muito, enfim, personagem principal, o Piotr, ele mata uma gaivota e tem um monólogo dele, ele mostrando a gaivota para amada e olha, isso aqui esse é o símbolo, você é uma gaivota. Então tem essa questão da, assim, até me veio aqui, isso não estava no roteiro, até do homem a forma como o homem, gente, isso não estava no texto, a forma como o homem ele simboliza a mulher, a forma como o homem coloca a mulher, ele coloca a mulher, ele minimiza, animaliza de certa forma, né? Coloca a mulher como animal, como um ser frágil, que é um pássaro, e que ele quer ter perto de si, quer ter essa liberdade tolhida, tolir a liberdade desta mulher, né? Então, isso é um ponto interessante, né? Isso é um ponto interessante, como a sociedade, de certa forma, a sociedade patriarcal, ela tolhe a mulher, corta as asas da mulher, né? Então, é uma coisa, assim, a gente pensar, né? De fazer a gente pensar, né?
e como a sociedade, ela, de certa forma, ela está aí em seus símbolos, fragilizando e, e danificando a mulher, né? Então, por que que a mulher tem por que que a mulher tem que fazer o buço e o homem não? Por que que a mulher tem que, sabe? Por que que a mulher ela tem que fazer por que que a mulher quando nasce, recém-nascida, gente, isso não estava no texto, mas eu vou falar. Por que que a mulher quando nasce, ela tem seus brincos furados, entendeu? Então isso é uma forma já sabe, da pressão social de colocar a mulher dentro do seu lugar, sabe? Eu acho que isso que é o que o patriarcado, de certa forma, faz. Bom, mas enfim, esses são um dos objetos que eu queria mostrar para vocês dessa prisão, da prisão que o Brandão faz em relação à mulher. E como Verônica, olha, ela parece forte. Olha esse olhar da Verônica, olha esses olhos da Verônica, né? Bem delineados, bem marcados, né? Uma mulher em poder, empoderada, de certa forma, né? E tem uma cena que é incrível que ela fala para a mulher, para a filha, para a filhinha, ela fala a mãe, ela. Eita, fiz besteira. A mãe, ela fala para a filha dela, né? Sabe, filha, eu pinto meus olhos. Ah, mãe, por que que você pinta seus olhos? Filha, eu pinto meus olhos para ir para a guerra. A gente não tem que baixar a cabeça para ninguém. Então, olha quão potente a Verônica em relação a Janete. Só esse ponto. Para fechar, né? Bom, dito isso, esse contraponto e tudo mais, essas questões, essas análises cênicas, né? Eu mostro aqui uma foto do Moscovis, do personagem do Brandão, brincando com um passarinho e tudo mais, né? Depois aqui a Verônica na delegacia com o padrinho dela, que de certa forma é patrão, bom, ela é subordinada ao padrinho, né? De certa forma não, é subordinada ao padrinho. Essa é uma cena muito incrível enfim, um relacionamento, enfim, ela faz uma coisa errada na comida e ele tipo, olha, você quer fazer besteira, entendeu? Quer me matar, não sei o que, não sei o que lá. Então faz assim, quer fazer besteira, então faça. Ah, não, perdão. Ela sem querer se rindo, ele suja um pouco a camisa, ela fica aflita de acontecer. Ah, você quer fazer uma besteira, então faça. Faz bem feito. E ele joga, no caso, o caldo nele, rasga a camisa. A cena é incrível. A cena é incrível e super torturante. Por isso que eu trago ela. E, bom, para fechar, a gente percebe muito o excesso do vermelho nos figurinos dos personagens femininas da série, como eu havia falado. Os objetos cênicos, por sua vez, eles contribuem, né, na função de transmitir angústia e opressão social que sobressai por sobre a mulher, né? Embora em alguns contextos o vermelho traga aquela sensualidade, né? Os homens, pelo menos assim, observam isso como uma coisa muito sensual, uma coisa romântica, né? É muito clichê você, sei lá, às vezes uma mulher receber rosas vermelhas em tom da paixão e tudo mais, enfim, tem esse contraponto, né, a respeito disso, né? E também não é uma personagem que eu analisei, mas fica como um para-casa para vocês de fazer essas análises da Anitta, né, que é a rival da Verônica. A série começa com a Anitta vestida de vermelho, então eu acredito que haja um porquê dela estar vestida de vermelho, embora não tenha uma vulnerabilidade. Mas aí é como a mulher às vezes se comporta, a Anitta, na verdade, é uma mulher muito, ela não é masculinizada, ela não é masculina, mas você vê muitos contextos da mulher dentro de um contexto masculino se masculinizando para conseguir, de certa forma, uma aceitação. Eu não estou dizendo uma masculinização enfim, de roupa. Ela até, inclusive, é muito sensual, mas ela fala sobre óticas do patriarcado, né? Então, isso é interessante dizer. Bom, alguns pontos que, assim, que vale dizer, eu percebi muito a personagem da Janete,
existe um excesso de infantilidade. Eu acho que talvez tenha sido enfim, claro que pessoas mais brilhantes do que eu pensaram dessa forma, mas achei um pouco excessivo o figurino infantilizado, né? Até porque a Camila Morgado, né, a atriz, ela não tem 35 anos, então ficou uma coisa em alguns momentos, como teve muito excesso, para mim ficou parecendo a dinâmica repetiu bastante, então me faz chamar atenção assim, pô, ela faz uma mulher de 35 anos, a personagem tem 35 anos, só que ela se veste como uma idade muito abaixo dela, sendo que a personagem, a atriz que interpreta, não tem 35 anos, ela tem 45 anos, então fica achei um pouco distorcido. E no final do seriado, achei que ficou bem over, assim, sinceramente, ficou bem over essa caracterização da Verônica no final, né? Enfim, principalmente porque eu achei uma coisa bem que o Bill, sabe? A loura vingativa, como meio que a pele que habita, acho que ficou uma coisa bem parecida, sabe? Ficou bem no lugar, ficou bem neste lugar, sabe? Então achei que ficou um pouco over, mas entendi e não faz assim, sabe? Ficou um V de vingança também, o final assim da série ficou meio estranho, mas assim nada disso apaga toda a obra, toda a concepção, né, de cenário, figurino e caracterização dos personagens que foi brilhante, foi um ponto incrível. O seriado, assim, minha sugestão, comecem a assistir cedo, pessoal. São 8 capítulos, é rápido, mas só que leva um dia inteiro. Não começa de noite, porque vocês não vão conseguir parar, tá ok? Bom, pessoal, eu encerro aqui. Agradeço bastante a oportunidade de contribuir, de certa forma, espero do fundo do meu coração de contribuir com vocês para o crescimento, para o entendimento de vocês e que pelo menos vocês sintam vontade, né? Meu desejo é que vocês sintam vontade de fazer, né? De assistir pelo menos o seriado sob essa ótica que eu assisti. Bom, encerro aqui com, assim, com um dizer do incrível Chaplin, né? É, mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido, né? Então, acho que a gente tem que... Bom, acho que eu comecei né, falando dessa questão da experiência com as pessoas, né, da afeição, de colocar o cliente no centro, de colocar o público no centro, e qual a reação que eu tenho, porque eu acho que isso é um trabalho, e o trabalho do ator, ele, de certa forma, ele é um trabalho de empatia tremenda, né? Do ator e do profissional das artes, né? Eu acredito, de certa forma, que sem a arte nada existiria. E aí, assim, aí a arte é feita de pessoas. E o trabalho do ator é um trabalho de observação. Então a gente tem que ter essa doçura, essa afeição e essa empatia. Gente, eu agradeço de coração, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Acho que eu fiz esse material com muito carinho. Bom, meu e-mail tá aqui, vou reprisar de novo. Meu e-mail está aqui, olha, se vocês precisarem de qualquer coisa, eu fico à disposição mesmo. Vocês podem me procurar nas redes sociais, meu nome não é muito difícil, né? Felipe Eliakim com K, então vocês vão conseguir me achar em todas as redes sociais aí possíveis. Meu e-mail de contato, qualquer coisa, feedbacks, estou muito aberto a qualquer tipo de sugestão, gente, e assim, de verdade, foi um prazer, né, passar esse workshop com você, foi um prazer enfim, trocar experiências com vocês, tá ok? Meu e-mail, felipe.eliakim, com K, @yahoo.com.br, tá? Podem me mandar um e-mail perguntando alguma coisa, qualquer coisa, sabe? Fico aí à disposição. Tá bom, gente? Agradeço muito a contribuição de vocês, muito de verdade. A contribuição, não, a oportunidade. E é isso aí. Tchau, tchau, gente. Eu vou encerrar a gravação. Um abraço.